Fala galera, Pablo Rua aqui em mais um vídeo do Voz do Ninho para poder trazer atualizações. Mercado da bola. Flamengo ontem empatou com o Internacional por 1-1 em um jogo onde teve diversas vaias e também eu trouxe diversas informações novas. Richarlison, Darwin Nunes, Marcos Leonardo, Marcos Antônio. E aí, como está esse mercado da bola do Flamengo? Bem, então vamos começar primeiramente para esse pós-jogo, né? Ontem eu cobri o jogo em loco, né? Diretamente lá do Maracanã e muitas vaias, galera. Ali o final do primeiro tempo teve vaias, o final do segundo tempo teve muitas vaias. Nem o gol do Arrascaeta ali de empate salvou, porque foi um jogo bem ruim do Flamengo. Assim, é difícil até talvez você pensar em um destaque positivo. No primeiro tempo, acho que foi o Cebolinha ali, conseguiu algumas boas jogadas individuais e alguns lances ofensivos ali pro Flamengo, às vezes até sozinho, porque Bruno Henrique foi muito mal, Arrascaeta, o primeiro tempo dele foi muito mal. E no segundo tempo, o Flamengo volta também de um modo até querendo um pouquinho mais, mas ainda bastante desligado. Nitidamente, diversos jogadores ainda estão longe da sua melhor forma física. Alexandro, muito mal. Ali, fisicamente, tecnicamente, taticamente, deu diversos espaços. Léo Ortiz, assim, muita gente também criticou o Léo Pereira, mas o Léo Ortiz com destaque positivo, porque parece estar pesado ali, depois da lesão, ainda não conseguiu emplacar. E muita gente está querendo saber cadê o Vitão. Também não sei. Ele jogou contra o Vasco, né? E depois sumiu praticamente do mapa. O Filipe Luiz ainda não deu novas oportunidades para ele, mas na minha opinião já está merecendo sim. Não só por conta dele, porque ele parece fisicamente melhor, mas por conta dessa fase do Léo Ortiz e até para poupar, né? Eu falei no meu vídeo de análise ontem que o Filipe Luiz ele tem que decidir, ou vai dar ritmo de jogo, ou ele tenta colocar os melhores jogadores fisicamente para poder ganhar. E dentro desses melhores jogadores, Vitão fisicamente está melhor. Outros atletas como Everton Araújo, né? Ele entra bem, consegue cobrir os espaços, às vezes até melhor que o próprio Pulgar. E o Filipe Luiz mesmo disse na coletiva pós-jogo, que ele está sendo um pouco injusto com o Everton Araújo, porque o Everton Araújo está entrando bem e fisicamente ele tem ali um vigor para poder cobrir os espaços defensivos dessa defesa do Flamengo, que começou muito mal a temporada, né? O Emerson Royal, então, coitado, foi vaiado logo no primeiro tempo. Varela entrou, também não entrou tão bem assim, mas sofreu pênalti também logo em seguida que ele entra. Então, de modo geral, assim, o Flamengo ainda precisa ajustar bastante coisa. Tem mais um jogo importante contra o Sampaio Corrêa no próximo sábado e agora precisa da vitória para poder se classificar ali entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Então, é um jogo que o Flamengo precisa não só ganhar, mas também ganhar com um certo saldo para poder ficar tranquilo ali na zona de classificação, além de torcer para um dos outros três, Madureira, Nova Iguaçu, Boa Vista, perderem para o Flamengo conseguir entrar, o que não é nada muito difícil também de acontecer. Pelo menos eu acredito que um dos três vai acabar perdendo. E o ataque do Flamengo também é um problema, né? O time ali com Pedro, o Bruno Henrique não consegue emplacar boa sequência, Plata, Samuelino também. Como eu disse, acho que talvez o único destaque positivo desse ataque por enquanto tem sido o Cebolinha. E aí fica muitas dúvidas, né? O Flamengo vai atrás de mais um atacante, muita gente aí especulando, Marcos Leonardo. Eu não tenho informação nova em relação a isso, só a informação que eu já venho trazendo nas lives aqui do Voz do Ninho. O Flamengo não vê o Marcos Leonardo com características diferentes do Pedro. Então não adiantaria ele trazer mais um atacante caro, porque não vai ser barato tirar ele do Al Hilal com salário alto, para ele poder ter a mesma ali funcionalidade no campo do que o Pedro. Então a ideia da diretoria do Flamengo é buscar um atacante mais móvel. Você me pergunta, Pablo, mas qual é esse atacante, né? Quem é esse que pode fazer essa função? Bem, de segundo apurações depois do jogo de ontem ali, conversando com pessoas importantes da diretoria do Flamengo, eu descobri que Richarlison é um nome bem avaliado, Darwin Nunes é um nome bem avaliado, são jogadores, o próprio Tati, que hoje está no Ajax também era um nome bem avaliado, que são jogadores que podem fazer essa função de um 9 mais solto, né, que se move bem, e são goleadores também. Mas esses três jogadores têm uma coisa em comum. São jogadores que querem continuar no futebol europeu, que eles não têm esse desejo de futebol, voltar ao futebol sul-americano neste momento. O Darwin Nunes, na verdade, tem um ponto ainda mais. Ele quer ganhar 16 milhões de euros por ano, o que é muita grana ali, você convertendo, vai ser um salário astronômico, 6, 7 milhões, não sei, vocês podem fazer as contas aí, mas impossível o Flamengo conseguir arcar com esse dinheiro que o Darwin Nunes, ex-Liverpool, quer.
Então o Flamengo continua avaliando. E qual é a estratégia que o Flamengo pode utilizar muito em breve para poder conseguir esse atacante aí? O Flamengo pedir contratar um jogador por empréstimo e obrigação de compra, ou seja, pegaria aquele jogador por um ano e pagaria somente no ano que vem. Assim o Flamengo conseguiria aliviar, né, a folha salarial, conseguiria aliviar também esses gastos do início da temporada que o Flamengo teve, gastou 40 milhões no Paquetá, gastou 10 milhões no Endrel, gastou mais 10 milhões de euros, né, claro, no Vitão. Então o Flamengo ele tá montando ali uma estratégia interna para ele poder conseguir fazer novas contratações. Mas sonha sim com um atacante. O Flamengo continua monitorando o mercado. Marcos Antônio também, o Flamengo continua monitorando, tenta negociar o Alan, né? O Alan, por incrível que pareça, está sendo aí cobiçado. O Corinthians, hoje sai a informação que o Vasco também tem um desejo do Alan, Atlético Mineiro, enfim, então outros times, mas o Flamengo queria negociar com o São Paulo para poder ter o Marcos Antônio no elenco, né? Substituir um volante pelo outro, mas a gente sabe que o Alan infelizmente não conseguiu emplacar boas sequências aqui. Então essas são as novidades no mercado da bola do Flamengo. Ontem nossa maior contratação, né, Lucas Paquetá, não foi tão bem assim, não acho que também foi ruim. Ele fez uma boa partida ali, tentando preencher os espaços ali pelo lado direito, jogando como meia pela direita, brigando bastante, fisicamente ele ainda está um pouquinho mal, e isso consequentemente impacta na forma tática e técnica também. Mas vai ganhar sequência, acho que ele vai acabar jogando contra o Sampaio Correia também, para poder ganhar essa sequência e poder entregar muito melhor para o Flamengo muito em breve. Mas eu tenho muita expectativa aí nessa melhora do Paquetá pelo Flamengo. Mas é isso, galera. Quero saber de vocês, qual a opinião de vocês para esse atual time do Flamengo? A culpa é do Felipe Luiz? São dos jogadores? É o planejamento? Para você, onde que o Flamengo está errando? Para mim é uma junção de fatores, como eu falei. Felipe Luiz está sendo um pouquinho teimoso, porque pode sim tentar dar mais espaços para atletas que estão fisicamente melhor. Carrascal, Cebolinha, Vitão, Everton Araújo, até o próprio Ayrton Lucas, que por mais que a galera não goste, mas com certeza deve estar melhor fisicamente que o Alexandre. Então o planejamento ali foi um pouquinho ruim. O Flamengo volta uma semana depois da maioria dos times. E também tem toda a parte ali interna dos jogadores fisicamente que ainda não estão 100%. Então é um pouco de tudo, não consigo culpar só o Felipe Luiz, mas tenho certeza que agora, né, foi um start aí o Flamengo poder se ligar e melhorar durante a temporada. Galera, lembrando, deixa seu like, comenta, se inscreve aí no nosso canal, tem lives aqui todas as terças e quintas, então fiquem ligados que vai ter mais informações em breve. Valeu!